Bom, continuando aí com aquela ideia de trabalhar com a reunião de ferramentas para poder facilitar o trabalho aí com análise combinatória, agora a gente vai falar dos arranjos simples e também das combinações simples. O que seria um arranjo simples? A gente vai partir da seguinte ideia. Uma vez que a permutação simples de n elementos é qualquer agrupamento ordenado desses n elementos, agora nós vamos calcular os agrupamentos ordenados de um elemento, de dois elementos, de três elementos, assim sucessivamente, até a gente chegar no valor de P, onde P vai ser menor ou igual a n. Imaginemos o seguinte, quando a gente fez a permutação, nós tínhamos 5 elementos para serem colocados em 5 posições. E aí a gente fazia a permutação de 5 fatorial e chegaria no resultado lá de quantas combinações a gente teria nesse tipo de arranjo. Agora aqui o desafio é de ter mais elementos do que posições específicas. Então vamos dizer que eu tenho um conjunto lá que tenha 8 elementos, mas eu posso usar só de 2 em 2. Então quantos agrupamentos eu conseguiria fazer de 2 em 2 para 8 elementos? E assim sucessivamente, se fosse para 3 elementos, se fosse para 5 elementos, até no máximo de 8 elementos, que seria justamente quando a gente teria uma permutação. Então, fazendo o princípio fundamental da contagem, a gente vai ter o seguinte. Com o princípio fundamental da contagem, a gente estabelece que se eu quero agrupar n elementos tomados um a um, que é como a gente vai ler, a gente simplesmente vai ter o valor desses n elementos. Se eu quero agrupar n elementos tomados 2 a 2, agora eu vou ter n e depois na outra posição n menos 1, que seria justamente aquilo de ocupar a primeira posição com todos que eu tenho disponível e a segunda posição com todos menos 1 que eu já usei. O terceiro seria n tomado 3 a 3, ou seja, agora eu teria 3 posições, onde na primeira eu poderia usar todos, na segunda eu poderia usar todos menos 1, e na terceira eu poderia usar todos que eu tenho menos 2. Fazendo isso e extrapolando os valores, eu posso chegar num valor de a n, onde eu teria p, onde esse p teria que ser um valor menor ou igual ao próprio n. Então seria n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica quantos valores eu tiver, até que eu chegue em n que multiplica menos n menos p menos 1, porque seriam todos os elementos menos 1 dos que eu tenho disponíveis. E aí, esse seria o final de todos, né? Um A de n até n, que seria justamente a mesmo que fazer uma permutação de n, que seria quando você tem todas as possibilidades e vai preencher todas as possibilidades com o que você tem. Então, esse aqui seria o último deles, mas esse aqui nos interessa muito, porque esse envolve tanto o número de elementos que eu tenho, quanto quantos eu posso utilizar, que seria o P. Então, dando sequência nessa ideia, a gente pode partir do seguinte, que o arranjo de n, p elementos, agrupados p a p elementos, seria o n, n menos 1, n menos 2, vezes 1 n menos p menos 1. Isso seria o último fatorial que a gente teria. Então, tomando por base isso aqui, a gente pode escrever assim, ó, temos que o meu arranjo de n elementos tomados p a p poderia ser escrito da seguinte maneira, n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica, e aí quantos eu tiver de elementos, que multiplica, quando eu faço aqui a multiplicação do sinal de menos, menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais. Então vai ficar n menos p mais 1. E aí, agora, a gente pode pensar em multiplicar o a tomado de n p a p por n menos p fatorial em cima e embaixo, que eu não altero o resultado. Então, o que eu vou fazer é
igualar isso aqui, vai ficar n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica quantos eu tiver aqui, que multiplica n menos p mais 1, que multiplica agora o valor de n menos p fatorial sobre n menos p fatorial. Todo o valor, se eu multiplicar em cima e embaixo, não vai alterar o resultado. E aí, quando eu faço essa multiplicação, eu tenho como resposta um valor que seria de n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica quantos elementos eu tiver, até que vai chegar no n menos p mais 1, vezes n menos p, né? Isso aqui é igualdade, porque ele vai passar de lá para cá, fatorial, dividido por n menos p fatorial. Daí, se a gente fizer a igualdade aqui e continuar o desenvolvimento, a gente vai ter n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que vai multiplicar todo aquele valor que pode ser, até chegar em um valor que é n menos p mais 1, que multiplica n menos p, que multiplica n menos p menos 1, que multiplica n menos p menos 2, que multiplica 3, 2 e 1, sobre tudo isso, né? Sobre o que a gente tinha lá no denominador, que seria n menos p fatorial. Só que esse desenvolvimento todo nos leva a completar justamente um n fatorial. Então, o meu a de np no numerador vai ficar simplesmente n fatorial, dividido por n menos p fatorial. Agora, observem, o arranjo ele é desenvolvido para quando a ordem é importante. Porque, vamos pensar assim, numa corrida. O primeiro piloto a chegar, ele é o primeiro colocado. O segundo piloto a chegar é o segundo colocado e o terceiro piloto a chegar, o terceiro colocado. Mas se o segundo piloto chegar na primeira posição, agora ele passa a ser o primeiro colocado, o segundo piloto a chegar, que era o número 1 no pódio, passa a ser o segundo, e o terceiro continua o mesmo. Percebam que o grupo, quando o piloto A ganha, o piloto B é segundo e o piloto C é terceiro, é diferente do grupo B ganhando, o A em segundo e o C em terceiro. Então a gente costuma dizer que toda vez que você tem um arranjo, o arranjo ele tem uma ordem que importa. Então a ordem é importante para o arranjo. Isso aqui é muito utilizado para quando você tem que formar uma comissão onde existe uma hierarquia nessa comissão. Então, o arranjo, quando você tem, por exemplo, a formação de uma junta médica, onde você tem que ter 2 médicos e 3 enfermeiros, essa ordenação aí, ela já não é importante, porque tanto faz ser enfermeiro 1, o enfermeiro 2, o enfermeiro 3, o médico 1 ou o médico 2, eles vão formar a mesma equipe. Então, nesse caso, a ordem não é importante. Aí a gente vai cair numa outra ferramenta que seria a combinação simples. Mas no caso do arranjo, a ordem sim é importante. Então, por exemplo, quando você vai formar um grupo onde você tem um síndico, um subsíndico e um conselheiro, nesse caso, como cada um deles tem uma função distinta, então aí nesse caso, cada um que é colocado naquela posição altera o grupo e forma um novo subgrupo, um novo subconjunto. Então, lembre-se, toda vez que você trabalhar com arranjo, você tem que estar ciente de que a ordem desses subconjuntos formados, ela é importante. Agora, a gente vai tentar aplicar isso de forma geral, fazendo a generalização. Então, a forma geral do arranjo,
como a gente demonstrou anteriormente, seria simplesmente dizer que o arranjo de n tomado P a P vai ser n fatorial sobre n menos P fatorial. Então, como que fica a leitura disso? Arranjo de n elementos tomados ou agrupados de P a P. Ou seja, quantos elementos eu tiver, quantos subconjuntos eu vou conseguir formar de P elementos. A gente também pode utilizar da seguinte maneira: um arranjo de n tomado P a P pode ser escrito como n que multiplica n menos 1 que multiplica n menos 2, que vai ser estendido até n menos P mais 1. Então, é uma forma que a gente pode também escrever a representação de um arranjo simples. Primeiro exemplo aí seria apenas resolver um arranjo. Então, vou pegar um arranjo qualquer aqui. Quem seria isso? Um arranjo de 8 elementos tomados 3 a 3. Então, nesse caso, se eu for observar, meu n vai ser 8 e o meu p vai ser igual a 3. Como eu sei, o arranjo ele é sempre np, onde eu tenho que n fatorial sobre n menos p fatorial. O que a gente vai fazer? Aplicar aquela formulazinha aqui. Então, vai ficar 8 fatorial, que seria o n, dividido por 8 menos 3 fatorial. Isso vai me dar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Posso simplificar o 5 fatorial com o 5 fatorial e vou chegar em 336. Seria o número do arranjo de 8 tomado 3 a 3. Esse seria um modo de calcular esse arranjo. Um segundo exemplo seria justamente já um probleminha, né? Uma situação problema. Percebo uma senha bancária, e aí se eu escolho uma senha bancária, se eu coloco lá 4 dígitos distintos, se eu coloco 1, 2, 3, 4, esse é um subgrupo que é diferente do 4, 3, 2, 1, que é diferente do 1, 3, 2, 4. Então, cada vez que eu altero a ordem, eu já vou ter um subconjunto diferente. Então, nesse caso, o arranjo simples é o mais indicado. Então, numa senha bancária, é composta de 4 dígitos. Distintos, novamente eu vou frisar, né? Que distintos eu não posso repetir o algarismo novamente. Se eu usei, eu não posso usar mais. Sem repeti-los em uma mesma senha, que pode variar de 0 até 9. E ele quer saber quantas senhas são possíveis. Então, o que eu tenho é o seguinte: eu posso usar no primeiro aqui as 10 possibilidades. No segundo aqui, eu posso usar as 9 possibilidades, porque uma eu já utilizei no primeiro dígito. Depois eu posso usar 8 possibilidades e depois, por fim, eu posso utilizar 7. Ou seja, eu teria aqui um total de 5.040 possibilidades quando eu fizer a multiplicação. Essa seria a primeira forma de resolver esse exercício. Uma segunda forma seria utilizando o arranjo, ou seja, agora com a ferramenta arranjo em mãos, o arranjo seria 10 elementos tomados 4 a 4, de modo que a ordem seja importante, por isso a escrita arranjo. Então eu teria n fatorial sobre n menos p fatorial. Aqui ficaria, então, 10 fatorial sobre 10 menos 4 fatorial. Isso vai dar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E 10 menos 4 já é 6 fatorial. Vamos cortar isso aqui. Simplificando esses valores, eu vou ter 5.040 possibilidades. Então, percebam, eu posso utilizar ainda o sistema de contagem, ou o princípio fundamental da contagem, que está aqui, seria uma primeira forma de solucionar, ou então usar essa segunda forma, que seria a aplicação de uma ferramenta que é muito mais objetiva no caso de valores
maiores, né? Porque ali eu só tenho 4 dígitos, é mais fácil ficar observando dessa forma. Se fossem mais dígitos, provavelmente o arranjo seria mais viável. E agora a gente vai partir para a segunda ferramenta do nosso estudo. Vamos falar então agora da combinação simples. Bom, a combinação simples tem uma relação intuitiva de escolher sobre conjuntos. Então, assim, digamos que a gente tem um conjunto maior, vou dar um exemplo aqui, de elementos tipo 3, 4, 5, 6 e 7. Esse é um conjunto dos números definidos, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí eu quero saber o número de combinações possíveis com esses 3 números, independentemente da ordem. Ou seja, eu quero pegar subconjuntos desse conjunto aqui, tomados 3 a 3. Ou seja, eu vou escolher de 3 em 3 elementos, e aí como a ordem não é importante, porque o conjunto não vai importar essa questão da ordem, então eu pegando 3, 4, 5, ou 5, 4 e 3, eu vou estar pegando o mesmo subconjunto. Então eu conto ele apenas uma vez. Então, quem seriam os elementos que eu poderia estar pegando aqui? Eu poderia estar pegando 3, 4, 5 como subconjunto. Poderia estar pegando o 3, 4 e 6. Poderia estar pegando o 3, o 4 e o 7. Poderia estar pegando o 3, o 5 e o 6. Poderia estar pegando o 3, o 5 e o 7. E assim sucessivamente. Então eu teria várias opções aí. Mas observando só esses primeiros subconjuntos que nós pegamos, a gente vai ter uma ideia de que cada combinação vai dar origem a 6 arranjos específicos, permutados assim de todos os modos possíveis pelos seus 3 elementos. Como assim? Eu posso pegar três elementos dos 5 que eu tenho aqui, né? Porque eu tenho 5 elementos, eu vou pegar 3 e vou permutá-los. Então, eu vou ter um arranjo de 5 tomado 3 a 3, vai ser nada mais, nada menos do que uma permutação de 3 vezes uma combinação de 5 tomado 3 a 3. Então, isso aqui seria o número de subconjuntos formados. E aí, o legal é que se a gente observar isso, a gente pode trazer isso para uma generalização, porque assim, se nós pegarmos para generalizar, eu vou ter que o A, que seria o arranjo de n tomado P a P, ele é um n fatorial dividido por n menos p fatorial. A combinação de n tomado P a P, ele vai ser quem, na verdade? Vai ser um A de n p dividido por um p fatorial, que seria o número fatorial expresso pela divisão quando a gente fez na página anterior. Então, eu teria que minha combinação de n tomado P a P seria nada mais, nada menos do que um n fatorial dividido por p fatorial n menos p fatorial. Então, essa seria a forma de calcularmos uma combinação. Nesse caso, a combinação, a ordem não importa. Importa apenas o conjunto final. Então, quando eu disse lá da junta médica, onde eu tinha 2 médicos e 3 enfermeiros, agora essa ideia de ser o médico 1 ou o médico 2, ou o médico 2 e o médico 1, na verdade é o mesmo subconjunto. Então, nesse caso, eu posso usar uma combinação para poder escolher os 2 médicos, ou a mesma coisa para os 3 enfermeiros, né? Então, como que eu vou ler isso, né? Uma combinação de n tomados P a P, eu vou ter como um n fatorial sobre um p fatorial n menos p fatorial. Isso eu posso ler como combinação simples de n elementos tomados ou escolhidos, né, P
a P. O detalhe é que, de novo, o P tem que ser menor ou igual ao valor do N. Nós podemos indicar uma combinação simples de algumas maneiras. Vamos a elas. Vamos dar um exemplo aqui do seguinte. Se eu pego uma combinação de 7 tomado 5 a 5. Essa combinação vai ser 7 fatorial, 5 fatorial e 7 menos 5 fatorial. Isso aqui vai me dar 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial, e aí 2 vezes 1. Vou cortar o 5 fatorial com 5 fatorial, vai ficar lá em cima 42, dividido por 2, ou seja, o valor é 21. Agora, se eu pego uma combinação de 7 tomado 2 a 2, eu vou ter 7 fatorial dividido por 2 fatorial, e ali vai ficar 7 menos 2 fatorial. Isso vai ser 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 2 vezes 1 vezes o 5 fatorial. Então, novamente, nós vamos ter 42 sobre 2, que isso vai ser 21. Em outras palavras, eu tenho uma representação onde eu posso dizer que a combinação de 7 tomado 5 a 5, ela vai ser igual à combinação de 7 tomado 2 a 2. O que isso representa no geral? Se a gente generalizar isso, a gente vai ter que, se eu escrevo NP, isso vai ser igual a NK. Se somente se o P for igual ao K, ou se o P mais K for igual a N. Ou seja, se eu somar o 5 mais o 2, isso tem que dar igual a 7. Se isso for verdade, então eu posso dizer que os dois são combinações onde um equivale ao valor do outro. Então, uma outra forma de representar seria escrever o mesmo que está numericamente aqui, expresso na forma algébrica. Combinação de N tomado P a P é o mesmo que a combinação de N tomado N menos P. Então, é um outro modo de escrevermos aí uma combinação e alinharmos essa combinação com uma igualdade com uma outra combinação qualquer. Essa propriedade é conhecida como igualdade das combinações complementares. Então, isso aqui é uma igualdade de combinações complementares. O modo como eu escrevi esse NP aqui, igual a NK, ele vai receber um nome específico. O nome específico disso é o número binomial. Então, quando eu represento NP, na verdade eu estou escrevendo um número binomial. E esse número binomial, ele nada mais é do que a mesma coisa que escrever uma combinação de N tomado P a P. Ou seja, escrevê-lo é o mesmo que representar por N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Isso é o modo que a gente pode representar. Novamente, o N tem que ser maior ou igual ao P. E aí, o meu N sempre vai ficar no meu numerador. E o meu P na minha classe do número binomial. Percebam que isso aqui, ó, não é representação de uma fração, é representação de um número binomial. E aí sempre vale o lembrete que já foi explanado anteriormente. Se eu escrevo NP igual a NK, só existem duas possibilidades para isso acontecer. O primeiro, que é a mais direta, que o P é igual ao K, e a segunda, que P mais K tem que ser igual a N. Então, uma dessas duas
possibilidades têm que ser atendidas para que eu possa dizer que esses dois números binomiais são iguais. É o que a gente chama de igualdade de binômios complementares, ou então igualdade para quando você tem duas combinações que são combinações complementares entre si. No mais, queria agradecer a atenção de todos e dizer que temos que continuar estudando, porque o Enem já está aí e a gente precisa trabalhar firme para poder buscar melhores resultados, até porque combinação, arranjo são ferramentas que estão sempre presentes nas provas, tanto do Enem, mas também dos principais vestibulares do país. Abraço, até mais.